Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, seguir adiante com o assunto central. Vamos dar continuidade sobre segunda lei da termodinâmica e vamos introduzir o conceito de entropia, um conceito absolutamente central nesse contexto, e para a física como um todo. Muito bem, então, esmiuçamos essa representação pelo ponto de vista da funcionalidade da máquina térmica, e aqui uma máquina térmica com a característica de entregar trabalho útil, né? Então, trabalho útil, trabalho positivo é saída, é output, né? A entrada é energia, um processo que gera calor, né? Aqui na representação dessa máquina térmica. O ciclo diagramático aqui no diagrama pressão versus volume é percorrido no sentido horário. E muito bem, já discutimos um pouco, né, sobre por que nós não conseguimos nos livrar dessa parte não utilizada de energia, dessa parte de energia refugada, de calor liberado para o meio ambiente. A máquina térmica no sentido de refrigerador, chegamos a comentar? Eu creio que sim. Bom, o que temos aqui? Uma máquina com o intuito de produzir refrigeração, ela intenciona deixar um recinto ou um compartimento a uma temperatura mais baixa. Então, calor precisa ser extraído desse recinto, desse compartimento, e despejado no exterior, né, chamado aqui de vizinhança. Bom, isso não acontece naturalmente, e uma das conquistas, né, da termodinâmica é a máquina térmica que executa essa função de refrigeração. Para isso, o trabalho é entrada, é input, né, através do compressor da máquina térmica, e nós conseguimos produzir uma máquina com essa finalidade. O ciclo necessariamente é percorrido em sentido inverso, em sentido anti-horário, né, no diagrama pressão versus volume, e a discussão sobre eficiência de uma máquina térmica, no caso aqui, não é errado falar em eficiência, né? Eu só faço a colocação de não confundir com o conceito de rendimento, tá? Que é o melhor aplicado a uma máquina térmica com o intuito de produzir trabalho útil. Muito bem, tudo isso aqui já foi comentado. E vamos lá. Essa nomenclatura aqui não é a mais adequada. Vamos utilizar do nosso livro-texto principal, né, como referência do curso, né, que é o coeficiente de desempenho, né, o CD, né, maiúsculo. E vamos lá. O que vocês precisam para não esquecer a definição operacional de coeficiente de desempenho? A finalidade da máquina. Então, a que se propõe a máquina? Retirar uma quantidade de calor, chamado reservatório frio, né? Então, quanto maior a quantidade de calor retirada, melhor a máquina térmica, né, para essa finalidade, e as custas, né, de trabalho fornecido como input, que vai para o denominador. Então, se você aumenta o numerador, aumenta a quantidade de calor que é retirada do reservatório frio, melhor
se você diminui os custos, né, de quantidade de trabalho mecânico fornecido como input, né, você faz isso consumindo menor energia também, algo positivo. Então, aumentar o numerador, diminuir o denominador, respectivamente. Quantidade de trabalho extraído do reservatório frio, quantidade de trabalho, desculpa, de calor extraído do reservatório frio, quantidade de trabalho inserido, né, via como input, né, como trabalho realizado por compressor, melhora o coeficiente de desempenho. Então, vocês não vão jamais inverter essa fração, essa razão, não vão colocar aqui um outro calor que não esteja diretamente ligado à finalidade da máquina térmica, né? E é tão somente isso. Bom, aqui se nós dividirmos por tempo o numerador e o denominador, né? Aí no caso aqui o T aqui o denominador, né? Vai acima, nós ficamos com o conceito de potência e taxa de remoção, que é operacionalmente mais utilizado para o cálculo direto de coeficiente de desempenho. Então, ficamos em função da potência de entrada, né, que é fornecida ao compressor, que é a energia consumida pelo aparelho, né, o denominador, e o numerador, a taxa de remoção de calor, né, evidentemente, né, calor por tempo, da região a ser resfriada. Portanto, essa razão nos fornece também um procedimento teórico para calcularmos o coeficiente de desempenho de uma máquina térmica com o intuito de produzir refrigeração. Bem, acho que não está nesse slide, mas vamos lá. Para efeito de uma máquina térmica que tem como objetivo produzir calefação, aquecimento, o que seria alterado nessa representação esquemática, pessoal? Alô, alô, câmbio. Entenderam a questão? Certo, professor. Essa representação aqui serviria de base para um calefador, um aquecedor, uma bomba térmica, não é um nome tanto curioso. O que seria Sim, alterado professor. nessa representação? A bomba É que térmica. Fale, mano. eu falei. É só uma pergunta, tipo, nesse caso. É porque eu tenho uma bomba aqui em casa, né? Bomba d'água. Então, nesse caso, a bomba, ela equivaleria pela parte que está representada pelo trabalho, que está subindo, assim, para a parte de cima. Tá, boa dúvida, boa indagação, Leilani. O contexto de bomba térmica é um termo assim que eu não. Vamos lá, não é algo assim que realmente fique claro, né, a finalidade. Mas é tão somente um ar-condicionado, um splitter invertido. Evidentemente, sem função, né, para uma região como a nossa, mas nas regiões de latitude elevada, né, regiões de clima frio, é uma questão de vida ou morte ter algum sistema de calefação, seja com lareira, com fogão a lenha, né, Professor, ou uma central de ar-condicionado. No caso, o objetivo é jogar ar quente para dentro, né, para aumentar a temperatura interna.
Então, a alteração se dá por conta da mudança de sentido nas setas de calor, né? O calor, ele entra, esse calor aqui, ele passa a ser o calor jogado para dentro de um ambiente ou recinto, né? Então, altera essa para essa aqui, né? Mas também com o trabalho sendo input, tá? Essa máquina não tem intuito de produzir trabalho útil, ela manipula quantidades de calor, por isso térmico, né? Para produzir um efeito de conforto térmico, que nesse caso é aumentar a temperatura interna de um ambiente. Tudo bem? Professor, Oi. na verdade, quando eu disse bomba, na verdade, estava me referindo à bomba d'água. Aí eu estava prestando atenção na sua explicação, estava tentando conciliar, entendeu? Aí a explicação que o senhor acabou de dar ainda é válida também, para o que eu tinha perguntado. Você estava falando térmico, entendeu? Sobe calor, eu fiquei... Bomba, né? No sentido de bombeamento, o contexto original de uma bomba para produzir bombeamento, no contexto original, né, hidráulico, né, você transferir quantidade de água, né, para fora de um ambiente, no uso original das bombas utilizadas para tornar possível a extração de minas de carvão, né, ou a bomba para encher reservatórios de água, né, vai fazer uso dessa energia para encher uma caixa d'água. São coisas distintas, né? Tudo bem? Uhum. Clareou um pouco ou mais ou menos? Quer dizer, né, esse sentido de bomba térmica poderia ficar mais claro. Refrigerador às avessas, né? Então, basicamente, em vez de no caso, a refrigeração, né, de refrigério sentido usual, Aquecedor. tornar a temperatura mais amena para nós é baixar, né? A 30 graus, não, está muito quente, vamos deixar em 21, é legal. Mas se você está a -15, né, o ameno é levar para 15 graus, né, na escala Celsius, né? Então, para isso, você vai jogar ar quente, né, para o interior, e esse ar vem de algum lugar. Então, você vai fazer essa extração, né, o fluxo de calor nesse sentido aqui, de cima para baixo, e aqui representando o recinto, o ambiente interno, né, o interior de uma casa, um cômodo, tudo bem? E então tem vários aparelhos que têm essa tecnologia de inversão, né? Então, nos carros, né, podem funcionar como ar-condicionado no verão e aquecedor no inverno, né? Claro que aqui não, né, mas em outros lugares essa funcionalidade ela é importante. Aqui sim, o aquecedor do carro já me salvou uma vez. Foi? Foi, teve um ano passado, início do ano passado tava frio pra caramba. E eu esqueci de levar o casaco pra aula. Eu fui correndo pro carro, me tranquei lá e fiquei no aquecedor uma meia hora até recuperar as forças. Rapaz, Fraco, tu é fraco, mano. Tu não pode ser do norte, então. isso Ainda quer pra Europa esse vem bicho. Foi o isso período vem de mestrado dele na Inglaterra que ele se acostumou com o frio. foi explicado. Bom, ok, pessoal. Tranquilo aqui, pessoal. A respeito de coeficiente de desempenho, é uma medida de eficiência, mas não confundir com rendimento,
Veja, aqui você tem um valor numérico adimensional necessariamente maior que 1, né? E o rendimento, uma máquina térmica no sentido usual de produzir trabalho mecânico, é necessariamente menor que 1. Então, estou seguro que vocês não vão confundir esses conceitos, essas aplicações. Bem, então, vamos aqui ao importantíssimo trabalho de Carnot, né, o avô, o pai dele já era um notório engenheiro, não estou eu enganado. E muito bem, esse trabalho, né, a grande parte do desenvolvimento da termodinâmica se deu com base em necessidades reais aplicadas em pesquisas tecnológicas e, na época, inclusive, em esforço de guerra, né? Então, a necessidade de produzir máquinas térmicas mais eficientes era um diferencial na pesquisa bélica mesmo. E o pessoal percebia os enormes custos energéticos para produzir um canhão, né? Eles viam como é que era furar, né, uma peça de metal, que seria o corpo do canhão, né? Rapidamente a broca ficava cega e aquecia enormemente, não conseguia perfurar e gerava enormes quantidades de calor. E aí, muito bem, a questão colocada a Carnot é como é que se constrói uma máquina, quais os fundamentos para se construir uma máquina térmica de maior rendimento possível. E ele foi observando a questão da reversibilidade nesse contexto, né? Uma vez que se percebia que fenômenos irreversíveis, a quantidade de energia útil era, nessa irreversibilidade, uma determinada quantidade de energia útil era necessariamente perdida. Então, a busca de uma máquina ideal, ele idealizou um ciclo, né? Conjunto de etapas de processos termodinâmicos, né? Cuja configuração retorna ao ponto inicial, que funcionasse de maneira ideal. Para isso, há um processo de 4 etapas, 2 delas por processo isotérmico, 2 delas por processo adiabático, e os requisitos de reversibilidade para esses 2 processos isotérmicos, 2 processos adiabáticos, nós vamos ver aqui, não, melhor, já está colocado aqui, né? Nada de atrito, nem turbulência, todos os processos realizados de modo reversíveis, quer dizer, quase estático, né? Os processos intermediários são estados de equilíbrio, ou quase equilíbrio, né? E o resultado que ele chegou aqui nós vamos encontrar um resultado final que não depende da substância de trabalho propriamente. Mas, ok. Então, aqui, essa representação não está muito visível, né? A diferença das isotermas para as adiabáticas. Vamos lá. Nós temos que as adiabáticas, elas são mais íngremes, né? Elas são mais verticalizadas aqui em relação às isotermas, tá? Nós vamos ver a razão disso, né? Já mencionamos as equações de estado em processos adiabáticos, confere, mas a gente vai mais adiante rever isso aí. Mas, ok, diagrama, pressão versus volume.
nada de nenhuma novidade em relação a isso. Aqui, realização desse ciclo em sentido horário, confere, e expansão, uma outra expansão, compressão, compressão, certo? Expansão isotérmica, expansão adiabática, compressão isotérmica, compressão adiabática. Começou outro ciclo. Expansão isotérmica, expansão adiabática e a parte de compressão isotérmica, adiabática, e assim vai. Representação padrão, conveniente, né? Trabalho num pistão ajustado aqui, né? Condições ideais, nada de atrito. Muito bem, então vamos seguindo nesse mesmo sentido, sentido horário, né? Onde tem expansão isotérmica, expansão, né? Temos trabalho positivo. Aqui, adiabático, nada de trabalho. Compressão isotérmica, trabalho negativo. O calor sai do sistema, refugado, negativo. E a parte de compressão adiabática, continuamos com trabalho negativo e sem troca de calor. Muito bem. De onde... Bom, eu preciso decorar isso aqui. Preciso decorar essa expressão. Pessoal, sim ou não? Não. Não, né? Decorre do conceito, né? Se eu pegar trabalho líquido sobre o calor de input, né? Nós ficamos exatamente com 1 menos o módulo dessa razão de calor refugado sobre calor de input. Então, é o nosso ponto de partida, mas decorre essencialmente do conceito de eficiência, ou melhor, de rendimento de máquina térmica. Bom, AB e CD são dois processos isotérmicos, um de expansão, um de compressão. Trabalho realizado num processo isotérmico, com temperatura constante, temperatura do processo, aqui a expansão, né? A temperatura da fonte quente, vezes R, vezes número de mols, log natural do volume final, estado B, sobre volume inicial, estado A. Maneira análoga, né, à compressão realizada na isoterma da fonte fria, reservatório frio, final menos inicial, trocando, né, nós temos volume estado V, o volume do estado D, menos aqui deixa de ser segredo. A razão que aparece no cálculo, né, é função da razão entre as temperaturas, fonte fria, fonte quente, em Kelvin necessariamente, né, pessoal? E a razão desses logs naturais aqui de razão de volumes, né? Bom, tem as continhas aqui para vocês refazerem, tá? Mas no frigir dos ovos, é importante vocês refazerem essas contas. Essencialmente aqui, essa razão de log naturais vai dar 1, e de tal maneira que o cálculo da razão entre essas quantidades de calor são exatamente dadas pela razão das temperaturas. Fonte fria sobre fonte quente, em Kelvin, cada uma delas, de maneira que o rendimento de uma máquina de Carnot depende tão somente da razão entre as temperaturas, fonte fria e fonte quente. Alguém me chamou? Vamos lá. Alguém levantou a mão aí, pessoal? Não.
Acho que foi mensagem chegando, é sempre bom. Bom, vamos... Ok. Bom, casos limites. Então, aqui, como nós estamos vendo nessa demonstração, nenhuma dependência com substância de trabalho, e vejamos as formas de maximizar essa eficiência. Se fosse possível trabalhar com uma fonte fria a 0 Kelvin, seria ótimo, né? 1 menos 0, 1, né? Eficiência de 100%. Evidentemente não é possível. Ou trabalhar com uma fonte quente, que nós poderíamos fazer essa temperatura aí tão alta quanto se quisesse, né? Essa razão também iria a 0, né? E seria uma outra maneira de se ter um rendimento 100%. Evidentemente, as duas formas são inacessíveis, né? De tal sorte que esse rendimento é necessariamente menor do que 1, né? Quanto maior a diferença de temperatura, né, menos essa parcela rouba eficiência, né, mais próximo esse valor fica da unidade, em termos percentuais, mais próximo fica dos 100%. Tá, aqui foi comentada essa impossibilidade, né? Aí vamos ver essa representação. Tá. Onde é que nós... Deixa eu ver se eu não... Então, essa é a representação. É a representação usual. Esse é o sonho de consumo que muitos tentaram, né? E essa tentativa não existe mais, né? De ter uma máquina térmica que funcione ciclicamente com eficiência 100%. Vamos... Muito bem. Bom, entropia. Chegamos ao coração do capítulo. Vocês chegaram a dar uma olhada no material que eu postei para vocês? Dê uma olhadinha no material de entropia? Já não? Bom. Então, vamos lá. Quem é a chamada menina dos olhos da segunda lei? Entropia. Mas, diferentemente do que estamos acostumados, né, já temos uma certa familiaridade com lei de conservação de energia, lei de conservação de massa. A entropia, ao contrário dessa familiaridade, ela não obedece, ela não satisfaz uma lei de conservação. Ela, na verdade, expressa em termos de uma desigualdade. Nós temos que ter um tanto de atenção para entendê-la perfeitamente. Bom, sistema isolado. Então, falar em sistema isolado, temos que ter bem atenção se o sistema é composto por subpartes, tá? É uma maneira de dizer, ou o sistema mais vizinhança, né? E esse conjunto sistema mais vizinhança, esse conjunto conjugado, vai ser o nosso sistema isolado, né? De uma maneira bem ampla, bem genérica. Bom, o que é dito aqui, processo reversível e processo irreversível, né?
Então, vamos ver, quando a entropia do universo, né, de maneira bem ampla, mas não de forma literal, evidentemente, quando é que a entropia do universo permanece constante para determinado tipo de processo e quando aumenta. Sempre aumenta em processos Professor, irreversíveis. Oi, pode falar. mas o conceito de entropia já não derrubaria essa ideia de processo reversível? Bom, vamos lá. Processo reversível de forma... É um processo controlado, tudo bem? É um processo controlado e você pode se aproximar, né? São condições teóricas, idealizadas, tá? Mas com bastante cuidado experimental, você pode realmente se aproximar na prática dessas condições idealizadas. Tá? Talvez o que esteja confundindo é porque nós estamos familiarizados desde sempre com a ocorrência de processos irreversíveis na natureza. Né? Então, toda vez que a gente vê uma garrafa de água gelada esquentando fora da geladeira, né? A gente não está acostumado a ver uma garrafa de água ficando gelada no nosso clima, né? A temperatura ambiente. Uma xícara com café, com, com chá, uma bebida quente, ela se esfria, né? No ambiente. Então, processos de... Então, você não vai ver esse processo acontecendo na natureza sem ter nem porquê. Né? Então, essa não familiaridade com esses processos reversíveis nos levam a crer que não existem processos reversíveis, mas eles podem ser produzidos de maneira controlada. Tá? Mas nós vamos ver um exemplo didático de um processo irreversível, importante, né, a chamada expansão livre, em que nós vamos discutir se esse processo é isentrópico ou não isentrópico, né? Porque entropia com o prefixo iso, e aí pelas regras, né, a palavra se forma como isentrópico de mesma entropia. A entropia não aumenta. Será que a expansão livre é um processo isentrópico ou não? Tá? Professor, outra pergunta aí. Todos os processos isentrópicos são reversíveis? São necessariamente reversíveis. Garantidamente reversíveis. Ok, obrigado. Tá? Por nada. Tcharam! Delta. O nosso delta maiúsculo, né? Sempre, né? Um símbolo de variação. Variação de entropia maior ou igual a zero. Bom, o que isso quer dizer? Dessa forma que está aí, não é possível fazer uma extração de significado. Vamos complementar a informação. Então, vamos lá. Quando ficamos com a desigualdade? Em todos os processos irreversíveis, quando ficamos com a igualdade? Somente em processos reversíveis. Isso responde à pergunta que fizeste há um minuto atrás. Não é isso? Então, muito bem. O que nós vemos é a desordem aumentando de uma maneira global, né? Então, sistemas desordenados, sistemas que partem de uma ordem, de uma determinada ordem inicial para uma perda de ordem, um aumento de desordem, são processos não isentrópicos, né? São processos irreversíveis e
a entropia do universo sempre caminha no sentido de aumento, né, da entropia. Muito bem. Interessantemente, nós muito comentamos que calor não é uma função de estado, né? A depender de um mesmo estado inicial indo para o mesmo estado final, a quantidade de calor para ir de um a outro depende do percurso, depende dos processos termodinâmicos. Então, o calor não é candidato a ser uma função de estado, de fato não é. Entretanto, né, de maneira surpreendente à primeira vista, né, depois a gente se acostuma com isso, mas a razão de calor por temperatura, né, do processo é uma medida, é uma função de estado, né, já caminhando para elaborar o conceito de entropia, e é, de fato, uma medida do grau de desordem do sistema físico. E, nesse sentido, a entropia depende da quantidade de calor, né, transferido, depende da temperatura a que é realizado o processo. E, muito bem, sendo a entropia uma função de estado, você pode calcular do jeito que for, utilizando para isso um processo reversível. Bom, vamos lá. Grau de familiaridade com isso aqui, pessoal? 0 grau. Só sair de Nelson. Já comeram, já fizeram chibé de entropia com essas equações, não é isso, pessoal? Saí de já redigir um TCC já. Eu, a primeira vez, estou vendo. Vocês estão escondendo o jogo, pessoal. Isso aí, olha. Foi o Nelson que me ensinou isso aí. Muito bem, pessoal. Bom, um horário passa muito rápido, a gente já estourou, foi muito, né, o nosso tempo, mas compensa um pouco, né, por conta de não termos tido o encontro de ontem, né, em função do evento lá que eu participei. Vou nem comentar sobre o evento. O que temos aqui? Bom, as expressões, vamos lá, qualitativamente, tem até uma das questões conceituais da lista de entropia, pede para vocês realizarem uma argumentação sobre uma medida de desordem dada por essa função, quantidade de calor transferida pela temperatura em questão. Intuitivamente, a partir de primeiros princípios, essa função é, de fato, uma candidata a ser uma medida do grau de desordem do sistema termodinâmico? Bem, sabemos que sim, né? Mas vamos lá, por quê? Bom, então temos uma razão, portanto, não é função somente da quantidade de calor, não é função somente da temperatura, mas da razão da quantidade de calor pela temperatura a que se dá esse processo de transferência. Então, bom, quanto maior a quantidade de calor fornecida, né? Então, mais energia. E aqui, muito bem, interessa e muito, tá, pessoal, o fato do calor está entrando no sistema, input, ou se está saindo do sistema, tá? Isso é determinante para o cálculo da entropia. Por sua vez, a temperatura não. Trabalhamos com escala Kelvin necessariamente, né? Então, com valores positivos aqui no denominador. Mas no numerador, não, né?
Faz grande diferença para a entropia se o calor está entrando ou se o calor está saindo. Bom, então, calor entrando, aumento de desordem. Mas, se a temperatura a que se dá já é elevada, um pequeno acréscimo de calor bagunça pouco mais em relação ao que estava. Confere? Por sua vez, se a temperatura ela era bem mais baixa, né? Então o sistema possuía uma menor energia cinética de translação, né? E para uma mesma quantidade de calor, a bagunça produzida, a desordem produzida passa a ser um tanto maior, né? Então daí vemos que, claro, né? Isso aqui não foi feito do dia para a noite, mas essa razão de calor por temperatura é, sim, um candidato eficiente para medir, mensurar esse grau de desordem do sistema. Bom, calor por temperatura, né, no sistema internacional, Joule por Kelvin necessariamente. E tudo isso aqui já foi comentado. E agora, vamos lá. Entropia para esse processo, né? Aqui uma representação, né? Nós temos plenas condições de fazer essa experiência mental. Claro que isso é realizado em laboratório, tá? Inclusive como experiência didática, mas vamos lá. Que representação, diagrama pressão versus volume, estado inicial, estado final, né? Então, há uma ai, meu Deus, uma Válvula? uma válvula, obrigado, Leilane, né? Então, fechada, aqui, né? Aí sim, uma bomba, né? No caso aqui, para diminuir a pressão interna, até o ponto de ficar bem pouquinhas, né? Ficar uma pressão interna bem baixa. Paredes grossas de isolante, feitas com isolante térmico, então nada de troca de calor desse sistema, volume inicial, volume final, o dobro do volume inicial. Válvula fechada, válvula aberta. Ninguém tem dúvida que, uma vez que a válvula é aberta, né, o gás faz muito bem isso, né, ele procura ocupar todo o espaço que tiver disponível. Então, essa é a situação inicial, essa é a situação final. Pergunta: o grau, a energia cinética de translação do gás nesse estado aqui é a mesma energia cinética de translação do gás nesse estado aqui? Sim ou não? Aqui não tem talvez. Não. Leilane, não. Said? Não, também. Peraí, entrou na energia cinética? Se ela diminuiu, aumentou? Desculpa, agora quando eu respondi, a Leilani deu uma pressão, né? Que, pô, fala diferente da Leilani. Você pode repetir? Tá, vamos lá. Eu perguntei sobre o grau, sobre a energia cinética média do gás nesse estado inicial, VI, para esse estado final, VF aqui. Houve mudança da energia cinética média de translação?
Acredito que sim. Said, sim. Quem mais? Nelson, Sim, professor. sim. Quem? Vinícius. Cadê o Vinícius? Não está aí? Não estava aqui agora. Tá. Bom, todo mundo acha que vai mudar? Então, muito bem, pessoal. Serve de alerta, né? Que vocês não estão afiados em relação à propriedade de um gás ideal. Sendo o gás ideal, a energia interna de um gás ideal não depende do volume, depende tão somente da temperatura, né? E nesse processo de, de expansão, não tendo troca de calor, não depende do volume, portanto, a energia interna é a mesma, a temperatura do gás nesse estado é muito, 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 muito próxima da temperatura nesse estado aqui, né? Então, considera-se que a, a temperatura permanece constante, ou, dito de outra maneira, a energia cinética média do gás permanece constante. Tá? Então, não houve variação de energia cinética média, não houve variação de temperatura, considerando esse gás como sendo ideal. Todo mundo foi na casca de banana que a Leilane colocou, né? Confere, Leilane? Eu só respondi não. Vai tudo, Leilani. Ela fez uma pegadinha aí para você, mas também não vão pagar prenda, tá, pessoal? Tá tranquilo. Menos meio ponto para eles. Ok, tá. Por que essa é a chamada expansão livre, tá? Aqui sim tem uma razão de ser para esse termo, expansão livre, tá? Então, essa é a configuração inicial, a válvula é aberta, eles estão se expandindo aqui contra o quê? Eles estão realizando trabalho sobre alguém, estão exercendo algum tipo de pressão nessa expressão, nessa expansão específica? Se nós temos vácuo aqui, eles não estão movendo peça, eles não estão empurrando nada, eles estão se expandindo livremente, tá? Então, a expansão contra o vácuo é uma expansão livre. Não há realização de trabalho, não há realização de trabalho, portanto, não há variação de energia interna e há troca de calor nesse processo? Também não. Também não. Então, sem troca de calor, sem realização de trabalho e sem variação de energia interna. A gente poderia até mostrar por primeira lei da termodinâmica, né, em função da variação de energia interna, que se não há troca de calor, se não há realização de trabalho, de fato não há, não sobraria outra alternativa a não ser uma variação de energia interna nula. E isso é verificado experimentalmente, como eu falei. Bom, esse processo ele é passível de ser realizado em laboratório, né? O vácuo perfeito, evidentemente, uma abstração, né? Mas se mantém uma pressão parcial muito pequena. E é a realização aproximada desse processo de expansão livre para um gás ideal, né? Um gás não submetido a pressões elevadas. Muito bem. Esse processo, ele é isentrópico ou não é isentrópico, pessoal? O que vocês acham? É um processo, ou o que eu estou perguntando é, esse processo, ele é reversível
ou ele não é reversível? Não é reversível. Não é reversível, né? Se a gente abre a válvula e o gás vai se distribuir igualmente por esses dois compartimentos, a gente vai ficar esperando o resto da vida, mais 6 meses, para ele voltar para a configuração inicial, e isso nunca vai acontecer, tá? Então, uma vez que ele se expande, ele não vai naturalmente, né, sem influência de algum agente externo, voltar ao estado natural. Então, ninguém discute que esse processo é empiricamente irreversível. Agora, se a entropia Professor, pois não, é só um comentário, está escrito ali que ele é reversível, tá? está escrito onde? Que é um processo irreversível. Ah, tá. Bem observado, bem observado. Isso aqui tem tanto tempo que eu já não prestei atenção nas letrinhas miúdas do contrato, né? Então, olhar atento aí, olhos de lince do Nelson. Processo irreversível, né? Então, a entropia, né, ele tem esse estado inicial, tem um determinado valor de entropia, e tem um estado final que possui um valor de entropia. Esse valor de entropia, estado final, menos a entropia do estado inicial, dá igual a zero, maior que zero ou menor que zero, pessoal? Final menos inicial. Maior que zero. Maior que zero, né? A variação de entropia, né, para um processo termodinâmico é final menos inicial. O processo é irreversível. Com toda certeza, a variação de entropia é positiva, né? Não nula, né? Muito bem. Então, ok. Ah, nós vamos calcular a variação de entropia tendo em mente um processo isotérmico, que de fato é. Então, somente isso. O que temos, então? Primeira lei da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica, reescrita. Tá? Temos já familiaridade com isso. Tá? Muito bem. Manipulação da lei dos gases ideais, certo? Aqui o processo caminhando, né, para a formação da entropia, né, do cálculo de entropia, de Q por T, tá? Então, que sem dependência de temperatura, né, corta, ficamos com essa parcela, e aqui uma uma variação dt por t, tá? Então, esse processo vai ser dado por esse cálculo, em que nós vamos ficar com o log natural, a dependência aqui do log natural, volume final sobre volume inicial, e temperatura final, temperatura inicial, esse processo é isotérmico, né? Então, log natural de 1, 0, nada dessa parcela, ficamos com a contribuição dessa parcela, né, que é não nula e é positiva, necessariamente. Tá? Então, a variação da entropia para esse processo vai depender do número de mols, né? Depende do número de mols, a constante universal dos gases, uma constante,
e depende do log natural da razão de volume final por volume inicial. Tá? Então, dobrou o volume. Então, log natural de 2 vezes R vezes número de mols. Tudo bem? É o cálculo explícito para um processo de expansão livre. Tá? Tudo bem aí, pessoal? Estamos comigo? Bom, um comentário. Acho que a gente encerra por aqui. Eu vou comentar isso e tem os enunciados da primeira lei, que aí vai um tempinho maior, né? Como eu tenho um compromisso agora, eu preciso adquirir o hábito de produzir os recursos assíncronos, tá? Sobretudo para disponibilizar para vocês o gabarito, ou melhor, a correção comentada de todas as listas que nós trabalhamos até agora. Tá? Nós fizemos isso para uma ou duas listas, estou em dívida para o restante, eu vou fazer, tá? De maneira que tudo que foi pedido a vocês será comentado com calma. Acho que esse recurso de maneira síncrona, ele é bem mais rico porque vocês podem tirar dúvida no momento, né? No momento que a dúvida surge. Mas o recurso assíncrono também tem a sua funcionalidade, né? Para efeito de aprendizagem, uma vez que vocês podem assistir quantas vezes quiserem, podem produzir a questão para ser respondida a posteriori. Bom, dito isso, pessoal, fica uma dúvida aqui sobre processo adiabático. Processo adiabático, não tem troca de calor, então não tem aumento de entropia. É verdade? Não necessariamente. Tá? Nem todo processo adiabático mantém a entropia constante. Ok, pessoal? Então, eu disponibilizo ainda hoje esse nosso encontro, tá? Para os colegas que, por algum motivo, não estão podendo assistir nesse horário. Tudo bem? Então, vamos nos falando, tá? Qualquer coisa, estamos por aqui. Ou qualquer coisa até semana que vem, se Deus quiser. Ok, professor, boa tarde. Boa tarde, professor. Professor, boa tarde. Até semana que vem. Até semana que vem.